Olá pessoal, tudo bem? Anna Kingsford vai conhecer Edward Maitland em 1873, logo que ela entra no curso de medicina. O Edward já era um escritor com certo nome. Havia obtido sucesso relativo, tanto de público quanto de crítica. Esse Edward era uma pessoa muito interessante. O seu pai era um sacerdote anglicano. E o Edward, desde pequenininho, foi um sujeito muito preocupado com as questões filosóficas, existenciais, metafísicas, religiosas. O Edward, apesar desse seu interesse em temas tão etéreos, ele tinha também um lado bem prático, por incrível que pareça. E ele vai participar lá da Corrida do Ouro, lá na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Lá ele vai conseguir achar ouro, mas não numa quantidade suficiente para torná-lo rico. Parece que ele gostou da experiência, porque depois ele vai para a terra dos cangurus. Isso mesmo. Ele vai lá para a Austrália, para a Corrida do Ouro lá na Austrália. Lá ele vai trabalhar para o governo inglês e vai procurar ouro. Vai se casar também. A mulher vai morrer de tuberculose. E pouco tempo depois, ele vai retornar para a Inglaterra e vai se transformar em um escritor profissional. Escreve romances, contos, ensaios, artigos para jornais e revistas. A Ana vai se aproximar dele quando ela lê um dos seus contos, claro, um conto místico, e ela então vai se interessar por essa figura. A Ana e o Edward vão perceber que eles possuíam muitas afinidades, e a partir daí serão unha e carne. O Edward acreditava piamente que a Ana recebia comunicações do outro mundo, do mundo sobrenatural, do mundo astral, que recebia e conversava com espíritos de mortos, de santos. Ele acreditava nisso tudo porque ele próprio também se acreditava sensitivo, se acreditava clarividente e mais. Ele achava que a proximidade sua da Ana havia potencializado a sua clarividência e ele atualmente estava conseguindo até mesmo olhar para uma árvore e ver o interior da árvore. Ele também conseguia falar com o pai e com vários parentes que haviam morrido há muito tempo. O mestre Kuthumi, o famoso Mahatma lá da Madame Blavatsky, havia dito certa vez de que o Edward era um bom clarividente, mas que as suas clarividências não eram muito fidedignas, porque ele não havia se desenvolvido de forma adequada. Bom, o Edward vai dizer também que ele, certa vez, avistou Marco Aurélio, São João Evangelista e o profeta Daniel. E mais, que ele também avistou o grande trono branco, do qual nos fala o último e mais enigmático livro da Bíblia, o Apocalipse. Eles vão ficar juntos, claro, não vão morar na mesma casa, cada um vai morar na sua casa, mas eles vão ter um relacionamento que irá durar anos. Vão escrever vários livros juntos, vão viajar para vários países, mas quando Ana conhece o Edward, ela vai levá-lo para o marido conhecer, porque ela é casada e tem uma filha, que praticamente é cuidada pelo marido. Então ela leva o Edward para o marido dá o aval para aquela amizade,
E vai mais além, pede para ele o seguinte: olha, a Ana está saindo aqui da Inglaterra para estudar medicina lá na França. Como eu falei no vídeo passado, em vídeos passados, na época na Inglaterra as mulheres não podiam estudar medicina. E a Ana era encapetada. Ela falou: eu vou estudar medicina sim. E foi lá para a França estudar medicina. E ele pede, então o marido pede que o Edward a acompanhe, que ele vai no ano seguinte com a filha. E deste modo eles fizeram. O Edward muda-se lá para a França, enquanto a Ana está se adaptando lá, e ele fica morando por lá. E vão ser parceiros ali durante muitos anos. Enquanto a Ana estudava medicina, ela também estava enganjada nas suas outras bandeiras lá. Lutava pelo feminismo, lutava pelo vegetarianismo e combatia a vivissecção. Além, claro, de se dedicar um tempo enorme ao espiritualismo, ao estudo das obras esotéricas, das obras místicas, além de receber as figuras mágicas, né? Espíritos de mortos, espíritos de animais, gurus que ela recebia, que ela chamava, um desses gurus chamava de gênio tutelar, Então ela tinha uma vida, digamos assim, bastante agitada, e o Edward vai participar disso aí tudo. O Edward vai ter uma participação, ele vai ser tipo um secretário dela. Ela mandava nele com gosto, e ele obedecia com mais gosto ainda. Fazia dele gato e sapato, com a sua feliz anuência. O relacionamento deles dois era, inclusive, chancelado pelos habitantes do outro mundo, né? O gênio tutelar que ela recebia, esse gênio, muitas vezes o gênio alertou a Edward: olha, Edward, tudo que a Ana, todas as mensagens que a Ana receber quando ela estiver iluminada, você tem que obedecer tal como foi determinado, porque isso se trata de algo sagrado. A Ana recebia um espírito de um norte-americano, de um estadunidense, e esse espírito uma vez falou o seguinte: olha, na relação de vocês, a Ana será o elemento masculino e você, Edward, será o elemento feminino. E assim foi feito. Eles, como eu falei antes, escreveram muitos livros, viajaram para muitos países, e numa dessas viagens eles estiveram na casa da Madame Blavatsky e da Condessa Weitmeister. Sobre essa Condessa, eu ainda não falei aqui no canal, mas nós vamos falar. Tem uma playlistzinha que eu pretendo fazer daqui a algumas semanas mais sobre a Condessa. A Condessa e a Madame Blavatsky estavam morando numa cidadezinha pequena lá da Bélgica, né? E uma irmã se não me engano, uma irmã da Madame Blavatsky também estava morando na casa. E a Madame Blavatsky e a Condessa vão receber, claro, o casal, a Ana e o Edward, durante 15 dias, lá na casa deles. A Ana foi para lá numa tentativa de aparar as arestas com Madame Blavatsky, porque a Ana havia entrado para a teosofia e estava botando para quebrar lá na teosofia, entrando em choque com o Sinet, entrando em choque com a Madame Blavatsky, entrando em choque com a teosofia. Então ela vai para lá, junto com o Edward, numa tentativa de se acertar ali os ponteiros, né? Vai ficar ali 15 dias. O livro não diz, a fonte que eu tive acesso, duas principalmente, de livros, não revela se eles ficaram em quartos separados ou no mesmo quarto, né? A Madame Blavatsky morava no mesmo quarto com a Condessa,
mas em camas separadas, com um biombo no meio. Não creio que a Madame Blavatsky, a condessa, pode ser um pouco de preconceito, talvez, não sei, mantivesse algum contato sexual. Eu acho que o sexo para as duas já estava demodé, já estava fora de cogitação. A Madame Blavatsky estava numa vibe de fabular, escrever, fumar e comer. É isso que ela queria, eu acho que só fazer. Ela estava muito doente, estava obesa, andava com dificuldade. Bom, não sei se entre ela e a condessa rolou alguma coisa. Parece que não. A condessa não traz nenhum desses relatos. Tem um livro aqui da condessa, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, Reminiscências de Helena Petrovna Blavatsky e de A Doutrina Secreta. Este livro não foi escrito somente pela condessa Constance Weidmaster, mas também por outros autores. Mas metade do livro é da condessa. E ela narra aqui uns casos bem interessantes. Depois nós vamos falar num vídeo apropriado. Uma outra fonte que fala dessa viagem da Ana e do Edward até essa residência da Madame Blavatsky e da condessa é o Peter Washington, aqui no Babuíno de Madame Blavatsky, Místico, Médiuns e a Invenção do Guru Ocidental. Uma obra fantástica, né? Um livro delicioso, né? Tenho usado bastante aqui nos meus vídeos sobre os místicos, sobre o pessoal da teosofia. Então eles não, os dois aqui não. Ela diz que ela e a condessa dormiam no mesmo quarto, mas em camas separadas com o biombo no meio. Bom, em relação a se o Edward e a Ana ficaram no mesmo quarto, na mesma cama seria impensável, porque a Ana era casada com um clérigo anglicano, né? Então ela estava casada, tinha uma filha e tal. Então ela não poderia dormir na mesma cama, mas a informação também seria muito importante, essa informação, claro, se dormiram no mesmo quarto, né? Mas essa informação, nenhum dos dois autores traz essa informação. Se vocês souberem aí de alguma fonte que afirma que eles dormiram no mesmo quarto, para essa importantíssima informação, vocês coloque aí nos comentários, tá certo? Bom, o Edward e a Ana vão ficar lá 15 dias. Mas a discussão vai quebrar o pau ali, né? A discussão vai ser uma discussão brava. A Ana era uma pessoa muito doente, né? Com doenças imaginárias e doenças reais. E ela depois fica muito fraca, e o Edward, então, resolve levá-la para Paris, onde o clima é mais ameno.